Bom, agora é o momento, tá? Onde nós vamos iniciar as perguntas e respostas ao Dr. Murilo, tá? Um momento bem dinâmico. As pessoas ainda que não fizeram as perguntas poderão se direcionar aqui do lado, tá? Para estar fazendo a pergunta para a gente, dentro do possível, responder a todos, tá bom? Dr. Murilo, avaliando a Lei 13.431/2017 pela proteção integral, o artigo 12, parágrafo 1º, não deveria ser revogado? Há em diversas comarcas que este depoimento é prestado ao juiz sem conhecimento ou preparo técnico, tornando por diversas vezes agressiva a abordagem, bem como sendo levantadas como nulas pela defesa do agressor. Veja, está falando? Alô? Bom, na forma da lei, o depoimento perante o juiz, diretamente perante o juiz, é um direito da criança ou adolescente, certo? Então, se ela quiser, se a criança ou adolescente quiser, ela tem o direito de ser ouvida perante o juiz. E a gente pode até pensar, né, mas isso aí não vai acontecer. Não, eu já ouvi relatos, casos, em que a adolescente vítima não só queria falar perante o juiz, mas queria falar perante o acusado. Ele disse, não, eu quero falar e olhar na cara dele e apontar o dedo para ele e mostrar tamanho do prejuízo, tamanho, né, do sofrimento que ele me causou, e agora eu quero que ele pague por isso. Não estou dizendo que é para a gente, né, atender esse tipo de reivindicação, mas, né, isso é uma questão de avaliar o caso em concreto. Então, quer dizer, a vítima tem o direito de ser ouvida perante o juiz. Mas como regra absoluta, né, ela tem que ser ouvida, se for o caso de ser ouvida, em depoimento especial, que tem uma forma diferenciada. E veja, o papel da defesa, invocar nulidade, querer questionar, natural. Mas a lei, evidentemente, ela procura preservar a vítima. E procura deixar claro que a vítima não pode ser usada como instrumento de produção de prova. E não é a defesa que vai escolher a forma como a vítima vai ser ouvida. Não é a prerrogativa da defesa dizer como é que ela quer que a vítima seja ouvida. E sim, isso tem que ser devidamente debatido com a própria vítima. Até porque a vítima tem o direito ao silêncio. Se ela não quiser ser ouvida, ela não será ouvida. E por isso que a própria lei diz que nós temos que procurar produzir provas adicionais por outros meios, para justamente não ter o depoimento especial como sendo o único meio de prova. E se não fosse possível provar por outros meios, bastava matar a vítima para o criminoso ficar sempre impune. Óbvio, o morto não fala. Aliás, fala, né? Os vestígios que são deixados no corpo da vítima muitas vezes falam, assim como no próprio corpo da vítima viva. Por isso que é importante. E aí você pega a lei ali, eu mostrei o artigo o artigo 14, parágrafo 1º, né? Você tem o 14, parágrafo 2º da lei 13.431, que está lá expresso. Compete ao responsável pela rede de proteção, no caso de violência sexual. Então, quer dizer, a lei deixa claro que nós temos que ter, no caso de violência sexual, um órgão de referência específico para isso, procurar zelar para que haja o atendimento de saúde a que a vítima tem direito, e tem protocolos específicos do Ministério da Saúde, inclusive, para atender vítimas de violência sexual, né, pessoas, né, em geral, mas no caso de uma criança ou adolescente tem que ter um recorte especial, uma cautela especial, e a produção probatória, quer dizer, a própria lei diz que, por ocasião do atendimento de saúde, você pode, por exemplo, preservar material biológico. Tem lá o sêmen do acusado, tem lá um pelo pubiano, tem lá um outro tipo de material que foi deixado, uma mordida, enfim. E esse material, ele tem que ser preservado para se fazer um exame pericial, um exame técnico. E uma vez que você tem, por exemplo, um exame pericial que liga o acusado ao fato, né? Ou seja, está comprovado que houve o crime e que quem praticou foi fulano e tal, você nem precisa ouvir a vítima.
O próprio decreto 9603, aliás, eu acabei não falando dele, seria bom até falar, mas tem um decreto, que deu a canetinha aqui, só para anotar esse decreto, que eu acho que é importante, é uma referência muito importante, decreto 9603, obrigado, de 2018. Esse decreto, ele é muito importante para nós que queremos implementar a rede, né? Decreto 9603 de 2018, que regulamenta a Lei 13.431. E esse decreto 9603, eu acho que é o artigo 22 ou 23, não estou bem seguro agora, é 22 ou 23, parágrafo 2º, se eu não me engano, ele diz o seguinte, que a autoridade policial ou judiciária, antes de colher o depoimento da vítima, ele deve avaliar se de fato aquilo é necessário, à luz de outras provas. Porque pode ser que, com base em outras provas presentes no processo, você já tenha clareza que, olha, houve o crime e o autor foi fulano e tal. O exemplo clássico é isso, você tem lá material biológico, que foi colhido do corpo da vítima, né, logo após o fato, num exame lá, no criminalística ou num hospital, onde ela foi levada logo após, que seguiu o protocolo, né, que procurou preservar esses vestígios, e não tem dúvida que houve o crime, que o autor foi fulano e tal. Você vai ouvir a vítima para quê? Para que você vai fazer com que ela tenha que reviver aquela situação, ainda que sob a forma de depoimento especial? Não há necessidade alguma. Nós é que achamos que a vítima, ela tem que ser ouvida, é obrigada a ouvir a vítima. Não, não é obrigada a ouvir a vítima. É obrigada a produzir prova. Se eu quero condenar alguém pela prática de um crime, eu tenho que produzir prova de que houve o crime e de que o autor do crime é fulano e tal. Mas eu posso produzir prova por qualquer meio lícito admissível em direito. Qualquer meio. Filmagem, testemunha, material biológico, etc, etc. O que for. E se eu puder preservar a vítima, tanto melhor. Por isso que é importante você trocar informações entre os serviços e entre a rede e o sistema de justiça, porque às vezes você, numa escuta especializada, você colhe uma informação junto à vítima e que depois isso vai dispensar ela ser ouvida lá na frente. Não precisa, não é que quem vai fazer a escuta vai interrogar a vítima, não é isso. Escuta não é interrogatório, escuta não é, o objetivo da escuta não é produzir prova, mas a vítima eventualmente traz um relato perante aquela pessoa que a está ouvindo. Ou, né, nem escuta, a vítima faz a revelação espontânea, né? Ela traz a revelação espontânea perante qualquer pessoa, porque a escuta pressupõe que eu tenha lá um profissional qualificado, mas a revelação espontânea pode ser feita perante qualquer um, qualquer integrante da rede. E essa pessoa que recebeu a revelação da vítima, de acordo com o protocolo que tem que ser estabelecido, lá com a notificação compulsória, a ficha de notificação compulsória, ela vai informar a polícia, vai informar os órgãos de proteção, para que tanto haja atuação da proteção, quanto haja atuação de repressão. E dependendo do teor desse relato que foi feito, né, que a testemunha que recebeu a revelação, ela vai prestar, e ela pode inclusive ser ouvida depois no juízo, ou no caso de uma escuta especializada, né, assim, a lei não diz que é obrigatório, tá? Mas se eu fosse encarregado de fazer a escuta, eu iria fazer questão de gravar a escuta. Eu gravaria a escuta, claro, com o consentimento da vítima, isso tem que ser trabalhado, combinado com ela, se ela não quiser, não é obrigado, tá? Mas eu como profissional, por quê? Porque quando você faz uma gravação, não só você pode eventualmente repassar essa gravação para a polícia, né, para que ela possa colocar no inquérito, depois isso vai para a justiça, etc. Como você próprio, para o seu consumo como técnico, você vai poder avaliar aquilo lá no momento posterior. Até verificar eventualmente a reação da vítima diante daquela informação, como é que ela estava lá no seu semblante, né, enfim. Porque isso diz muito, muitas vezes, a linguagem corporal, né, ela vai dizer muito sobre o que aconteceu. Então, acaba dando mais credibilidade ao que foi relatado pela vítima. Tá? E, eventualmente, como eu disse, dependendo do que ela informou e a forma como ela informou e como aquilo foi traduzido ou foi repassado perante os órgãos de repressão, eu não tenho que ouvir mais essa vítima, nunca mais vou ouvir a respeito disso. Não há necessidade nenhuma de ouvi-la, especialmente de forma repetitiva. E como eu disse, se a vítima chegar e disser, eu não quero mais ser ouvida, eu me recuso, acabou. Ela não pode ser constrangida, não pode ser obrigada a ser ouvida, ela tem o direito ao silêncio.
assim como tem o direito de se manifestar e tem o direito, inclusive, de ser ouvida perante o juiz, se assim ela própria desejar. Ela, não a defesa, ela desejar. É uma prerrogativa, é um direito dela, vítima. Agora, é aquela história, qualquer abordagem, intervenção junto à vítima, ela tem que ser também planejada. Nós temos que tomar cuidado para evitar que, quer por ocasião da escuta, né, a escuta vire um interrogatório e você comece a questionar detalhes, especialmente se a pessoa que faz a escuta não tem uma preparação adequada, começar a perguntar coisas que a vítima não sabe, não quer falar, se sente constrangida em falar, como por ocasião do próprio depoimento especial. O depoimento especial, ele pressupõe o quê? Um planejamento prévio daquela ação, daquela diligência, entre o profissional, o técnico, e o juiz, o Ministério Público, defesa, entre as partes, para que seja já visto o que é essencial, o que é importante nós extrairmos em termos de informação. Aí tem que ser feita a preparação da vítima. A preparação é sempre importante. Só não deve haver preparação da vítima no caso de uma revelação espontânea, porque aí não tem nem como, né? Ela vem trazer a informação por conta própria, né, de forma espontânea, perante alguém que não é técnico, que vai receber aquela informação e que tem que, né, receber a informação e mostrar que está disposta a ajudar, que quer contribuir, que quer, enfim, ajudar, né, que quer proteger aquela criança ou adolescente. Mas quando é perante um técnico lá na escuta especializada, ou perante um técnico lá no depoimento especial, ou no caso de uma perícia psicológica, né, é uma terceira forma, né, prevista, que a lei prevê, o decreto prevê, para ouvir uma criança ou adolescente vítima ou testemunha, uma perícia psicológica que também pode ser utilizada como meio de prova, né, tem que ter a preparação. E a preparação vai englobar isso, né? Nós vamos tanto dizer para a vítima, olha, você não é obrigado a falar sobre coisa alguma que você não saiba, que você não lembre, que você não queira, né? Enfim, claro que não é só assim, é todo um trabalho de preparação que pode demorar um tempo maior ou menor. Eu costumo dizer, inclusive, nesse trabalho prévio de preparação, o técnico pode chegar à conclusão que não, a vítima não quer falar, ou ela não está em condições emocionais de falar. E aí o que vai fazer? Ela não vai falar, pelo menos não naquele momento. E nós não somos obrigados a respeitar o tempo da audiência, né? O tempo do juiz, é o tempo da vítima que importa. Mas supondo que está tudo ok, ela concordou, ela quer, ela está à disposição, ela vai falar. E aí, as perguntas eventualmente que devem ser formuladas, têm que ser combinadas com antecedência, né, entre as partes, né, o juiz e o técnico, para que o técnico, inclusive, avalie a pertinência delas. Porque você não vai perguntar detalhes que não têm relevância nenhuma para o processo. Eu atuo hoje na parte criminal, ainda essa semana peguei um caso em que você via lá, né, um relato de uma vítima prestado perante o juiz, antes da lei 13.431, infelizmente os processos às vezes demoram para chegar no tribunal e demoram, né, para ser julgados, né, no recurso, mas estava lá um relato da vítima, em que tinha lá umas perguntas que você via, uma vítima de 12 anos de idade, em que tinha lá a comprovação já de que houve, né, o próprio acusado, né, ele reconhecia a prática, né, do ato sexual. Não tem que perguntar nada, não tem que só perguntar, houve, ponto, acabou. Se estava de shortinho, se insinuou para ele, se tinha experiência sexual anterior, se tinha isso é irrelevante. Isso é absolutamente irrelevante. E o próprio técnico, nessa hora, o técnico tem que dizer, essa pergunta eu não vou fazer, porque ela não é pertinente, ela causa constrangimento, ela causa sofrimento, ela não é relevante para que eu possa concluir que houve ou não houve o crime. E o técnico, nessa hora, a opinião dele prepondera em relação à opinião do juiz, do advogado, do promotor. O técnico não pode ser obrigado a formular uma pergunta que ele entende que não é devida, que causa constrangimento e sofrimento para a vítima. O técnico tem ampla liberdade de manifestação e atuação. E eu vi uma vez, infelizmente, uma gravação de um depoimento, né, especial, em que o técnico ponto no ouvido e o juiz insistindo para ele formular uma pergunta, e o técnico relutando porque ele entendia que não era pertinente. E no final, pressionado pelo juiz, ele acabou fazendo. Eu sou técnico nessa hora, com todo o respeito que o juiz merece, eu pediria para interromper a audiência, ia lá conversar com o juiz nos bastidores e dizer, essa pergunta eu não vou formular, por isso, justifica
E se o advogado perguntar, justifica, junta no processo a justificativa técnica por que não vai formular essa pergunta e acabou. O técnico não pode ser obrigado a fazer isso ou aquilo que ele entende que não é devido, que ele entende que não deve ser feito. Tá? Então isso é importante também, eu acho importante frisar, porque dá a impressão que a gente tem que fazer o que esse ou aquele quer. Não, nós temos que fazer o que é certo. E por isso que se fala escuta especializada, depoimento especial, que tem que ter formação, os técnicos têm que ter formação específica para aquela função, para que eles possam, inclusive, questionar as posturas do sistema de justiça. Nossa, isso aqui não tem sentido, isso aqui não tem propósito, isso aqui constrange a vítima, isso aqui não vou fazer. E o técnico tem liberdade para isso, tá? Portanto, só frisar. Tá. E nos casos de abuso sexual ou violência, onde os agressores são os pais, sendo um agressor e o outro conveniente, como agir o Conselho Tutelar emergencialmente? Essa história do outro conivente, a gente sempre tem que, assim, vocês todos tomaram conhecimento, né? Pouco tempo atrás, houve aquele caso lá no Rio de Janeiro, em que uma família era mantida praticamente em cárcere privado, né? Por 17 anos por um sujeito lá. A mãe, né? E 2 filhos, que parece que tinham algum transtorno mental, eu não sei se isso foi causado pelo isolamento que eles se encontravam, pela condição em que eles se encontravam, mas enfim, eles estavam lá 17 anos naquela condição, 17 anos. Alguém acha que essa mãe foi conivente com essa situação? Será que a gente tem condição de julgar de antemão se houve ou não conivência? Quem somos nós, sem uma avaliação preliminar, criteriosa, para saber se houve ou não houve conivência? Nós temos situações das mais variadas, desde pessoas que têm transtorno mental, desde pessoas que têm ali uma dependência emocional, uma dependência financeira em relação ao autor daquele fato. Então, por isso a gente não pode tirar conclusões precipitadas se houve ou não houve conivência. E claro que nós temos que estar atentos, aliás, né? Se você pegar a lei, ela pressupõe, né? Esse artigo 19 da Lei 13.431, de novo, 19, Lei 13.431, ele tem outros incisos. Se você olhar o inciso 2 e o inciso 3, esse artigo 19 da Lei 13.431, diz claramente que, fala aqui, repito, da assistência social, nós vamos colocar, dos órgãos técnicos em geral, órgãos técnicos, não é o Conselho Tutelar, os órgãos técnicos que prestam atendimento àquela criança, adolescente, família, eles têm que estar atentos assim, a situações de intimidação, de ameaça, em razão daquela violência, né? de alguma dependência econômica, afetiva, ou seja, alguma situação que vai ao longo do atendimento, porque não é só com a escuta, né, ou não é só com o plano individual, uma vez elaborado, que a gente, dali para frente, não vai avaliar. A avaliação, ela tem que ser contínua, né, das intercorrências que podem acontecer. E é muito comum, né, e me corrija se eu estiver errado, aliás, eu já vi isso várias vezes, em que depois de que vem uma denúncia, de que vem ali, né, aquela comoção inicial, né, em que se descobre que houve a prática daquele crime por aquela pessoa que às vezes é um parente, né, ou às vezes tem uma relação próxima, às vezes tem uma influência política, uma influência religiosa, uma influência, né, policial, enfim, tem, né, influências diversas ali. Depois daquela comoção inicial, começam a questionar, né, a atitude da vítima. Ela começa a ser culpabilizada, né, pelo que aconteceu. Até porque às vezes vem a dependência econômica. Às vezes vem lá a família passa fome quando, né, o sujeito ele é preso eventualmente ou é afastado do convívio familiar e aí não se fixa os alimentos. A lei prevê que tem que se fixar alimentos, né? Mas às vezes não é fixado os alimentos, ou ele não paga os alimentos, ou ele é preso e aí não tem, né, o recurso, e a partir de um certo momento eles começam a querer dizer o que foi dito, e começam a fazer uma influência junto à vítima para que ela se retrate, para que ela diga que não aconteceu. Isso é comum também. Então por isso é importante os órgãos técnicos estar atentos, né? Não tirar conclusões precipitadas, jamais. Essa história da conivência, né? Isso aí é sério, porque não que não exista, e pode existir, sim,
Mas a gente não pode, de antemão, tirar uma conclusão nesse sentido. Especialmente quem não é técnico, especialmente somente num atendimento isolado. Nós temos que ter, né, um atendimento continuado, que eventualmente vai nos permitir chegar a essa conclusão, e aí vamos, a partir dessa constatação, definir o que fazer dali para frente. E aí nós temos, como falei, discutir entre nós, chamar essa pessoa que é conivente, conversar com ela, para abrir os olhos, porque é aquela história, às vezes a pessoa está iludida, ou ela tem uma dependência mesmo afetiva ou econômica, e nós temos que mostrar para ela a verdade, mostrar para ela o que é. E evidentemente que se detectou a situação em que você chegou à conclusão, né? E aí a própria lei diz isso claramente, né? O 19, mais uma vez, supondo, chegamos à conclusão que é necessário, aí sim, afastar a criança ou adolescente da família, o inciso 4º do artigo 19, que não é uma coisa que é automática, houve a violência, logo tem que afastar. Não, houve a violência, o plano A é manter na família. Se alguém tiver que ser afastado, esse alguém é o agressor, é o vitimizador, esse é o plano A. Mas pode ser que você chegue à necessidade de afastamento. Aí tem lá, dá para projetar ali, companheiro, consegue projetar de novo lá o material que eu tinha ainda há pouco ali? Você consegue? Vocês conseguem novamente. Mas, se você olhar esse artigo 19, inciso 4º da Lei 13.431, vocês vão ver que caso os órgãos técnicos, ao longo do atendimento, concluam que lá você tem a falta de responsável legal, com capacidade protetiva em razão da violência, esse é o termo que a lei usa, né? Falta de responsável legal com capacidade protetiva em razão da situação de violência. Tem que haver a comunicação a quem? Ao Conselho Tutelar? O que é que prevê a lei? A comunicação tem que ser feita ao Ministério Público. E é feita ao Ministério Público não é para que o promotor ingresse com uma ação de acolhimento, como a gente vê às vezes. Porque existe aquele entendimento equivocado de que o afastamento obrigatoriamente leva ao acolhimento. Ou pior, que o acolhimento é sinônimo de afastamento. Não, como nós vimos aqui, são coisas diferentes. Uma coisa é afastamento da família, outra coisa é acolhimento institucional. São coisas distintas, que necessariamente não estão relacionadas. Nem sempre o afastamento leva ao acolhimento. Assim como pode haver um acolhimento sem que haja o afastamento. Quando, Murilo, que pode haver um acolhimento sem afastamento? O exemplo clássico que eu dou sempre, um acidente de trânsito, em que os pais no banco da frente, né, ficam lesionados, inconscientes, são levados para o hospital, o filho no banco de trás, na cadeirinha, com ele nada acontece. Ninguém sabe quem são os pais, ninguém sabe onde é que essa criança mora, se tem parentes ou não tem parentes, enfim, para quem ela possa ser entregue, e chegamos à conclusão que temos que acolher essa criança. Por quê? Porque não tem para onde encaminhar, não sei para onde encaminhar além do acolhimento. Essa criança então será acolhida, ela será acolhida, e por quem? Aí chama o conselho para o conselho acolher? Não, o próprio serviço médico pode encaminhar essa criança para o acolhimento, qualquer um pode encaminhar essa criança para o acolhimento, qualquer um, qualquer pessoa. Gente, uma criança, se ela quiser, ela bate na porta da entidade, eu estou aqui, eu quero ser acolhida, estou perdida, ela própria pode se auto-acolher. Nós é que chegamos a essa conclusão, não sei de onde, que só o conselho pode acolher. Isso não é verdade, isso não é verdade. Procure na lei, leiam com atenção a lei, vê se está lá expresso isso. Aí, uma criança numa condição, ela é acolhida, os pais são atendidos no serviço de saúde, eles têm alta. O que acontece? Eles vão no acolhimento, pegam a criança e levam para casa. Ou não? Ou vão ser proibidos de levar o filho para casa? Não, só pode levar o filho para casa, já ouvi isso, hein? Só com ordem judicial. Que história é essa? Houve alguma ordem judicial para tirar o filho dos pais? Não. Ora, se não houve nenhuma ordem para afastar, precisa de ordem para devolver? Da onde que tiraram isso? Se chegou a essa conclusão? Não é a primeira medida prevista de proteção no artigo 101 do Estatuto? Artigo 101, inciso 1 do Estatuto. Encaminhamento aos pais, ao responsável, mediante termo. Não é o que está lá? Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um.
Claro que você, quando faz um acolhimento, você tem o dever de comunicar ao juiz em até 24 horas, certo? Numa situação como essa, em que você encaminha o filho para o acolhimento porque os pais foram hospitalizados, você tem que comunicar ao juiz. Mas os pais tiveram alta, não há justa causa para eu não devolver os filhos, eles passam no acolhimento, pode ser daqui a 5 dias, eles levam para casa e comunicam ao juiz que os filhos foram devolvidos para os pais. Lógico. Ah, não, eles vão ficar acolhidos até que o juiz autorize. Autorize para quê? Por que tem que autorizar a devolver para os pais? Que história é essa? Repito, onde que está escrito isso? Então, se de um lado eu posso acolher sem afastar, porque nesse caso não há afastamento, de outro eu posso afastar sem acolher. E a própria lei, se você pegar a lei, até tem um fluxo aqui, ó. Esse aqui seria o fluxo do afastamento, tá? Essa aqui é uma situação em que você conclui pela necessidade de afastamento da criança. Então, mais uma vez, você tem lá a denúncia, você tem lá suspeita, você tem a suspeita de crime, aciona a polícia. Na parte de proteção, diagnóstico, se for possível, ouve a criança, você vai concluir, os técnicos concluem pela necessidade de afastamento. Concluiu pelo afastamento, aciona quem? Quem que a lei diz? Artigo 19, inciso 4 da lei 13.431. Comunica ao Ministério Público, para que a promotoria ingresse com uma ação, não é de acolhimento, é ação de afastamento. Por que é ação de afastamento? Porque o afastamento, ele não leva necessariamente ao acolhimento. Ora, o plano A, como a gente viu, é ficar com a família de origem. Mas se tiver que afastar, afastou, decretou o afastamento. Qual é o plano B? Não conseguem ler lá, mas encaminhamento de família extensa. O plano B é encaminhar a criança para a família extensa. E aquela história que eu falei. Quem é a família extensa? Onde está a família extensa? Quem que vai indicar a família extensa? A própria criança pode indicar alguém da sua confiança, das suas relações de afinidade, de afetividade, ou os pais, né? Os próprios pais podem fazer isso, né? Podem indicar essa pessoa. Ah, não tem família extensa. Plano C, família substituta. A lei diz isso, tá? Se vocês lerem o artigo 19, inciso 4 da lei 13.431, está lá. Encaminhar a família extensa para família substituta, e aí entra aqui, né, a questão da guarda subsidiada, que é importante que os municípios tenham programa de guarda subsidiada. Não é acolhimento familiar, é uma outra coisa, porque o acolhimento familiar pressupõe o quê? Pressupõe que eu tenha um programa específico, com uma entidade que vai executar esse programa, com famílias selecionadas previamente para receber crianças sob sua guarda, como alternativa ao acolhimento institucional. Mas a família substituta e a guarda subsidiada pode ser qualquer um. Quer dizer, qualquer um que tenha relação de afinidade com a criança, relação de afeto com a criança, proximidade com a família de origem, que se propõe a receber aquela criança, que não tem uma preparação prévia como a família acolhedora, que não foi previamente selecionado e cadastrado, mas é alguém que a família confia. Só que essa pessoa que se propõe a receber, ela tem que ter um subsídio, porque ela não consegue manter essa criança, e às vezes não é uma, são duas, são 5, são mais crianças, se não tiver um apoio do Estado, se não tiver uma cesta básica, né, um tipo de incentivo, né, uma renda complementar para que ela possa alimentar aquelas crianças que passaram a viver com ela. E é importante que ela receba um suporte técnico para poder, especialmente naquela fase inicial de adaptação, ela possa também, né, saber se reorganizar, né, reorganizar a sua vida para cuidar bem daquelas crianças. Porque não adianta você entregar a criança para alguém e não dar suporte. E também você tem que dar suporte para quem você vai entregar, e você tem que dar suporte para a família de origem, porque a lógica é, amanhã ou depois, devolver para a família de origem. E aí, se olharem esse desenho, né, esse desenho que eu fiz aqui, é aquela história. Olha a quantidade de alternativas que nós temos que estar atentos a oferecer. Né? Mas enfim, então o plano A, ficar com a família de origem, o plano B, família extensa, plano C, família substituta, o plano D, acolhimento familiar, e é importante que os municípios tenham programas de acolhimento familiar como alternativa ao institucional. E o que a lei diz? Ou na sua falta, quer dizer, quando faltar todo o resto, quando não tiver uma outra alternativa, o acolhimento institucional. Ou seja, é o plano Z. Quer dizer, é a exceção dentro
dentro da exceção. A exceção já é o afastamento da família. E dentro da exceção é o acolhimento institucional. Então, quer dizer, uma coisa não leva necessariamente a outra. Eles não estão relacionados obrigatoriamente. E cada alternativa, a pertinência, o cabimento, deve ser avaliada individualmente a partir desse diagnóstico prévio, que deve, sempre que possível, incluir a escuta da criança. Para que ela possa dizer o que é que ela quer. E para que ela possa, eventualmente, objetar. Não, eu não quero nem ser encaminhada para essa pessoa, porque às vezes você vai, vamos procurar a família extensa. Aí todo mundo sai procurando, Brasil afora. Aí encontra um tio lá longe, com quem a criança não tem contato, pior, que a criança rejeita, porque teve já algum tipo de experiência negativa com ele. Ela não quer isso. Você vai colocar essa criança aos cuidados desse tio, contra a sua vontade? Será que pode isso? Pode isso, Ronaldo? Não pode. Assim como você não vai acolher na instituição, se não puder. Mas eu não posso deixar com os pais. O que é que eu faço? Eu não sei. Nós vamos ter que discutir entre nós, discutir e debater com a criança, eventualmente convencê-la. Do contrário, o que eu não posso é criar uma situação em que a criança, ao invés de se sentir protegida, se sinta prejudicada. Se sinta presa numa entidade ou numa família, porque isso tem tudo para dar errado. De vez em quando a gente vê aquelas notícias, né? A adolescente quebrou tudo na entidade. Nunca aconteceu por aqui, né? Por que ela quebrou tudo na entidade? Porque ela está mostrando que ela não quer ficar lá. Ela está criando uma situação para ela ser mandada embora. Mas aquela história, por que ela está quebrando tudo? A gente tem que avaliar isso, porque pode também ser uma outra coisa. A adolescente fugiu da entidade, entre aspas, né? Ou foi embora. Por que ela foi embora? Em vez de querer mandar o conselho que está aí atrás, como a gente vê, procurar onde? E aí quando localizar, trazer de volta no laço a força, eu tenho que perguntar, por que ela foi embora? O que aconteceu? Que ela estava tão descontente em permanecer lá, que ela chegou a tomar a iniciativa, que muitos não têm coragem de fazer, de ir embora. Será que faz sentido eu simplesmente trazê-la de volta para aquele ambiente de onde ela foi embora e obrigá-la a ficar contra a sua vontade, sem procurar saber o que está acontecendo e por quê? Será que é assim que se faz? Ou não tem um outro jeito de agir? Então por isso tem que ter protocolo, até para isso. A criança foi embora da entidade, como é que eu vou agir? Enfim, desculpe. A partir da fala de uma criança que o pai ou o padrasto praticou abuso sexual, na prática, como seria o afastamento do agressor pelo Conselho Tutelar com base nessa nova atribuição do Henri Borel? O Conselho não afasta ninguém. O Conselho não afasta ninguém. Ele pode representar, né, pelo afastamento. Inclusive a lei Henri Borel, com o devido respeito, eu entendo que nesse aspecto ela tem ali alguns pontos que são inconstitucionais. A meu ver, somente quem pode afastar o agressor, assim como somente quem pode afastar a criança, é a autoridade judiciária, só o juiz. Do jeito que a lei constou, fez constar na lei, o delegado pode afastar. E o policial, na falta do delegado, pode afastar. O policial, que policial? O policial lá, o cabo Anselmo lá pode afastar. Pense bem, o problema não é nem afastar, é como que afasta. Afasta sim, porque alguém achou que tinha que afastar, o próprio Conselho Tutelar, que é um órgão leigo, vai representar perante o policial, para que o policial afaste o agressor. De que jeito? Como é que ele vai fazer isso? E não só, né? Assim, do nada, sem nenhum processo, sem nada. O que prevê a lei? O delegado pode afastar, o policial pode afastar, depois comunica ao juiz que o juiz vai homologar o afastamento. Homologar o afastamento, como tem feito muitas vezes com acolhimento, quando é afastamento da criança. Quer dizer, e o direito de defesa da pessoa. Por mais que nós queiramos agilizar, e o objetivo eu acho que é dar mais agilidade, né, ao procedimento, eu acho que isso afronta direito fundamental do cidadão, é inconstitucional. E gente, hoje em dia, pelo amor de Deus, hoje em dia nós temos o processo eletrônico. Acho que em São Paulo, pelo menos no Paraná, já está implementado em todos os municípios, todas as comarcas.
Tem um processo eletrônico, ProJude lá, não sei como é que funciona aqui, mas é um processo eletrônico em que o juiz, ele pode despachar estando na China. Não precisa estar aqui junto conosco. Não tem sentido você utilizar o policial quando você pode acessar o juiz. O juiz está acessível. O judiciário está de plantão permanente. O Ministério Público está de plantão permanente. Então nós temos que combinar com o juiz, com o promotor, com o delegado, quais são as hipóteses em que nós vamos acioná-los, e eles têm que estar à disposição. E na hora que for preciso, vamos então peticionar, vamos entrar com um processo competente, né, em que você tem uma acusação formal, em que você tem lá a condição do acusado se defender daquela imputação, e aí, dentro da lei, se for o caso, vamos afastar. Agora, o que nós não podemos é agir de forma precipitada, assodada. Se a coisa é tão grave assim, aquela história é tão grave a situação, então tem que prender o sujeito, em vez de afastar. Ou do contrário, então, entendemos que é para afastar, vamos entrar com um pedido formal, nós vamos formalizar, como prevê a 13431, a 13431 lá no artigo 19, inciso 4º, né? Está aqui, ó, você aciona o Ministério Público para que ele ingresse com a ação. Vamos fornecer os subsídios para que a promotoria ingresse com a ação. E aí isso pode ser virtualmente, o promotor também vai peticionar virtualmente, o juiz vai decretar ou não o afastamento virtualmente. E aí cumpra-se aquilo que foi determinado. Mas aquela história, quando você promove o afastamento, você tem que ter preocupação com os alimentos e uma preocupação também com a visitação, a visita. Nós entendemos que não é conveniente a visita, que não é pertinente a visita. Então isso tem que ser devidamente justificado. Entende que não é caso de visitação? Então, decreta a proibição das visitas. Mas se não há essa proibição expressa, é um direito da criança, desde que ela queira receber a visita ou visitar os pais ou responsáveis. E não só os pais, outras pessoas das suas relações. E é importante a gente verificar, porque às vezes a gente se preocupa em privar a criança do contato com os pais, mas ela tem contato próximo, e talvez até mais próximo, com outras pessoas, de que ela acaba sendo privada também do contato, sem necessidade. E se ela fosse ouvida, como deveria ser, se ela tivesse a possibilidade, inclusive, de dizer, não, eu quero então ser colocada aos cuidados daquela pessoa, ou pelo menos eu quero que essa pessoa, ela seja estimulada também a me visitar, porque eu quero ter contato com ela, eu quero manter contato com ela, é a minha referência. Eu não quero ser mandada para um lugar estranho, no meio de pessoas estranhas, e ficar lá sozinha, sem saber, né, o que vai ser de mim. É importante a gente avaliar essas angústias da criança e adolescente, né? Mas enfim, só voltando, portanto, numa situação como essa, eu primaria pela legalidade. Se tivesse que representar, eu representaria ao Ministério Público, como prevê a lei, né, para que a promotoria, então, tendo subsídios, porque a gente tem que fornecer à promotoria subsídios. Quer dizer, por que eu entendo que chegou que é necessário afastar o agressor? Por que eu entendo? Só porque o pai bateu no filho? Só entre aspas, né? Claro que ninguém tem que estar aqui banalizando isso. Mas o fato de o pai bater no filho não quer dizer que automaticamente eu tenho que afastar o pai ou o filho. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu tenho que investigar aquele fato, eu tenho que punir o pai pela agressão que ele praticou, eu tenho que verificar o que é o melhor e da forma menos invasiva possível, intervenção mínima. Só vou afastar o pai ou o filho se houver uma real justificativa. E se houver justificativa, eu tenho que representar o Ministério Público, fornecer informações para que a promotoria se convença, primeiramente, de que é necessário afastamento e que ele tenha subsídios para poder peticionar em juízo, instaurar o devido processo legal, para que o juiz se convença, porque o juiz tem que se convencer, e ele tem que ter pelo menos o que a gente chama fumus boniuris, periculum in mora, subsídios para que ele possa decretar o afastamento. Isso tem que ser, nós temos que ter responsabilidade. A pretexto de proteger a vítima, nem eu posso penalizar a vítima, e nem eu posso penalizar gratuitamente inocentes. Eu tenho que ter responsabilidade do que eu estou fazendo. Não pode ser feito de qualquer jeito. O que eu disse, nós temos que agir com rapidez, sim, mas sem precipitação, sem assodamento. Nós temos que agir com responsabilidade e seguindo a lei e, acima de tudo, a Constituição Federal. Tá? Então eu estabeleceria com o promotor um canal direto de comunicação, porque nós vamos precisar do promotor nessa hora. E veja, o afastamento não é só o promotor da infância que pode decretar, é o afastamento do promotor criminal,
E eu sei que tem comarcas que é o mesmo promotor para tudo, mas tem comarca que o promotor é diferente. E eu tenho que ter contato tanto com o promotor da infância como com o promotor criminal. Porque se a gente usar e invocar a lei René Borel, o afastamento que está lá previsto na René Borel, quem decreta é o juiz criminal, e não o juiz da infância. Então tem que ter uma interlocução com o juiz e o promotor criminal, para que eu possa acessar o promotor criminal a qualquer momento e subsidiar o promotor criminal, ou de plantão, né, porque às vezes o plantão faz tudo, para que ele possa ingressar com a ação competente de afastamento. Tá? Vou juntar duas perguntas aqui, doutor. Qual o real papel do Conselho Tutelar frente à lei da escuta especializada e se o Conselho Tutelar pode ter acesso à escuta especializada? Veja, o real papel do Conselho Tutelar perante qualquer lei é esse aqui. O artigo 131 do Estatuto, para mim, ele resume tudo. Não precisava ter mais nada de atribuição. Era isso aqui: zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente previstos nesta e em outras leis. Essa é a atribuição primeira, é a atribuição que resume tudo em relação à atuação do Conselho Tutelar. É justamente zelar para quê? Para que cada um dos órgãos e agentes competentes, corresponsáveis pelo atendimento, tanto na parte de repressão, quanto na parte de responsabilização, de proteção, aliás, cumpram o papel que lhes cabe. Mas para isso é aquela história. Que papel é esse, cara pálida? O que cabe a cada um fazer? Por isso que a tarefa preliminar do Conselho Tutelar é zelar para quê? Para que eu tenha uma rede de proteção, é o que eu falei ainda há pouco, né? Uma rede de proteção operacional, real, não imaginária, não idealizada por alguém que não está na prática funcionando como rede. Eu tenho que ter uma rede real, regulamentada, inclusive com uma coordenação colegiada, né? O decreto 9603 prevê, no artigo 9º, que nós tenhamos lá uma coordenação colegiada, uma gestão colegiada da rede. Aliás, o artigo 9º desse decreto 9603, ele é muito importante quando eu falo da rede de proteção. Nós temos que ter uma definição clara de papéis, fluxos, protocolos. Nós temos que ter espaços de reunião. Não é possível falar em rede de proteção sem que essa rede se reúna periodicamente para discutir a relação, para discutir a eficiência do atendimento que é prestado pela própria rede, para discutir os casos individuais de maior complexidade que tem que ser levados a um debate coletivo, especialmente os mais de complexidade. Então a rede tem que se reunir fisicamente e também pode se reunir virtualmente. Nós podemos ter hoje, né, mecanismos aí de, sei lá, via WhatsApp ou via alguma outra plataforma, né, em que nós possamos nos comunicar e um buscar o apoio do outro quando for necessário, acessar o outro. Estou encaminhando para você um caso, né, olhe com atenção, por isso. Claro que você pode formalizar até num documento físico ou virtual, mas contato pessoal, nada melhor do que o contato pessoal para isso. Tá? Então é importante que, primeiro, o Conselho zele para que nós tenhamos a rede de proteção real, regulamentada, né, com fluxo, protocolo, cumprindo aquilo que está lá no decreto, né, no artigo 9º do decreto. Tudo isso aqui tem que ser devidamente implementado. O artigo 1º, o artigo 14, parágrafo 1º e 2º da Lei 13431, instituído, com aquelas diretrizes implementadas. Esse é o papel primordial do Conselho Tutelar. A atuação do Conselho Tutelar, ela tem que ser eminentemente focada nas questões coletivas, estruturais, e não meramente individuais. É o que eu falei antes: quando o Conselho Tutelar fica sobrecarregado de casos individuais, isso é um péssimo sinal, isso é um indicativo claro que a rede de proteção, ela ou não existe, ou ela não funciona como ela deveria. Porque quando você tem uma rede de proteção operacional, funcional, protagonista da proteção, com diversos atores assumindo as suas responsabilidades na comunidade, lá junto às famílias que mais precisam, inclusive num viés preventivo, você não tem demanda para o Conselho Tutelar e muito menos para o sistema de justiça. Ou a demanda é muito reduzida. O Conselho Tutelar, ele vai basicamente o quê? Monitorar, fiscalizar o atendimento, né? Aquela questão do monitoramento, né? que é previsto aqui,
no artigo 14, parágrafo 1º, vai fiscalizar os programas de serviço, vai zelar para que haja, né, a qualidade e eficiência no serviço que é prestado, né? Ele vai fazer esse papel aqui, ó, de monitoramento, e vai, eventualmente, claro, quando alguma coisa não tiver, ó, aquele caso ali, nós identificamos que não foi atendido, vamos encaminhar. Mas aí eu já sei para onde encaminhar, porque isso já está previamente combinado, porque já está referenciado o órgão que vai prestar o atendimento inicial. E ele, quando receber a demanda do Conselho Tutelar, já vai atender aquela demanda naturalmente. E o Conselho não vai precisar usar da requisição de serviço. Eu não sei como é que vocês estão funcionando aqui. E não sei quem é conselheiro tutelar e quem não é. Mas uma coisa eu digo para vocês. Se vocês estão usando a requisição de serviço como ferramenta de trabalho, assim, no dia a dia, isso está errado. A requisição de serviço, ela não pode ser banalizada. A requisição de serviço, ela tem que ser usada com muita cautela, como último recurso, em caráter excepcional, para justamente evitar a sua banalização. Nós temos que resolver as questões, antes de pensar em requisição, nós temos que resolver as questões assim, sentando junto e conversando. Levando aquela demanda aos equipamentos, né, seja diretamente ou, né, virtualmente, debatendo e mostrando para os equipamentos, os profissionais que atuam lá, a importância de eles prestarem atendimento, e prestar atendimento, não porque o Conselho está mandando, não porque o Conselho está encaminhando, mas porque é direito do cidadão ser atendido. E se o cidadão tem um direito, o poder público tem o dever. Falei isso ainda há pouco. Então não precisa o Conselho Tutelar encaminhar para que o atendimento seja prestado, e muito menos requisitar. O que é uma requisição de serviço? Vocês por acaso já leram com atenção? Vocês já leram com atenção? Sugiro que leiam, porque a gente às vezes lê e não entende o alcance, não interpreta. Artigo 136, inciso 3º, letra A, que é justamente o quê? A requisição de serviço. Mas o artigo 136, inciso 3º, que diz lá? Que o Conselho Tutelar, ele poderá, né, ou promoverá diretamente a execução das suas decisões. Quer dizer, ele toma a decisão, né, naquilo que eu não gosto, né, de dizer, mas ele vai lá, aplica a medida. Se vocês olharem os meus textos, né, no Instagram e tal, eu sempre coloco medida entre aspas. Por que eu coloco entre aspas? Porque eu tenho pavor de falar de medida. Eu acho horrível quando você tem que trabalhar na base da medida. A medida deveria ser uma exceção, ela não é necessária. Inclusive, se olhar aqui, ó, ela é facultativa, eu não tenho que condicionar o atendimento à aplicação da medida A, B ou C. Mas o Conselho, eventualmente, ele vai atuar naquele caso, ele vai aplicar a medida e ele vai fazer o encaminhamento. Ele vai encaminhar para onde? Para o órgão referenciado que tem incumbência de prestar o atendimento. Vamos partir do princípio que já houve esse combinado anteriormente, já houve a definição clara do papel, nós já temos clareza que aquela situação, ela tem que ser atendida por aquele equipamento. A porta de entrada desse equipamento é essa, ou é essa, ou é aquela, isso já foi definido. O equipamento já sabe disso. O profissional de referência que está lá dentro já sabe disso. E o Conselho vai encaminhar. Para que requisitar? Então, ele vai tomar a decisão, ele vai aplicar a medida. Agora, supondo, chegou no equipamento, bateu na trave, não atendeu. Primeira coisa, por que não atendeu? Referência contra referência. Quer dizer, eu encaminhei, aquilo estava combinado que você ia atender. Se você não atendeu, por que não atendeu? Eu quero saber, eu preciso saber. Pode ser até que não seja demanda sua, mas eu preciso saber por que não atendeu. Veio a resposta, ou não veio, mas supondo que veio e o Conselho não concorda. Vai argumentar, vai tentar resolver, vai eventualmente colocar em discussão. Ainda assim, negativa total, recusa total. E não apontou um outro caminho. Porque às vezes você recusou atender aqui, mas o caso é desse, você encaminha de um para o outro. Beleza. Quem recebeu um atendimento, quem recebeu uma demanda de forma equivocada, não é aqui, nós já combinamos que é ali, você encaminha direto. Não precisa mandar de volta para o Conselho. Você encaminha direto para quem é o órgão competente. E comunica ao Conselho.
Quer dizer, encaminha para o órgão correto e comunica quem acionou. Então você dá a devolutiva, mas dizendo, olha, eu já encaminhei para o órgão competente, porque o órgão competente é tal, por isso, beleza. Mas supondo que não atendeu, ninguém quer atender. E o conselho entende que é devido ao atendimento. Aí, né, para poder fazer valer a sua decisão, ele tem a prerrogativa. Isso aqui não é atribuição. Embora esteja nas atribuições, isso aqui é uma prerrogativa funcional. Isso aqui é uma ordem. A requisição de serviço tem o sentido, tem a natureza jurídica de ordem de autoridade. E o conselho tutelar, ele é por lei equiparado à figura do juiz. Uma requisição do conselho tutelar tem rigorosamente o mesmo valor que uma requisição judicial, que uma ordem judicial. Nós é que não valorizamos, por quê? Porque às vezes nós banalizamos. E se houver o descumprimento dessa requisição do conselho tutelar, em tese vai restar caracterizada uma infração administrativa do artigo 249 do Estatuto, que é justamente o quê? Descumprir dolosa ou culposamente dever inerente ao poder familiar, bem assim, determinação da autoridade judiciária ou do conselho tutelar. É rigorosamente a mesma infração administrativa. Descumprir uma ordem judicial ou descumprir uma ordem do conselho tutelar, podendo caracterizar até eventualmente crime de desobediência, né? Evidentemente, mas aqui a lei fala especificamente da infração administrativa. E o próprio conselho tutelar, aliás, o conselho tutelar, ele tem a prerrogativa dele, conselho, artigo 194 do Estatuto, ingressar com um procedimento judicial, representar o juiz, para que o juiz então instaure um procedimento lá, judicial, para apuração daquela infração administrativa. Só que um detalhe, a requisição de serviço, quando ela tiver que ser feita, ela tem que ser endereçada não ao equipamento. E aí que nós erramos mais gravemente ainda, né? Você banaliza a requisição, faz dela um instrumento de trabalho do dia a dia, quando não deveria ser, né? E você endereça mal, porque você endereça ao equipamento, quando a requisição ela tem que ser endereçada ao gestor, porque é o gestor que tem o dever de que o atendimento seja prestado. Vou dar dois exemplos, né? Bom, o Estatuto, quando ele fala, por exemplo, do atendimento de adolescente que pratica o ato infracional, o atendimento inicial, artigo 88, inciso 5º, ele não diz que é o CRES, ele não diz que é o CRAS também, ele diz o quê? Que a assistência social tem que atender. Assim como você tem algumas situações na área da saúde que ele fala, a saúde tem que atender, ou a educação tem que atender, não é a escola, não é, né, o CRAS, o CRES, o CAPS, não, ele não usa, ele não se refere aos equipamentos, ele se refere, né, às políticas públicas em geral. E portanto as requisições de serviço, elas não têm que ser endereçadas ao equipamento, mas sim ao gestor, porque caberá ao gestor então indicar qual que é o equipamento competente para prestar aquele atendimento que a lei diz que a assistência social, ou que a saúde, ou que a educação tem que prestar. É o gestor que vai fazer isso. Evidentemente que isso pode ser pautado e discutido também lá no Conselho da Criança, né, no Conselho da Assistência. A gente pode colocar em discussão também aqui, não tem problema. E o Conselho Tutelar pode pautar isso lá, porque aí vira política pública, né? Política de Estado, não é do governo fulano de tal. É do município, aqui no caso de Valinhos, que vai ter como política pública essa sistemática. Mas a requisição, ela é endereçada ao gestor. E nós temos que chegar, antes de requisitar o gestor, conversar com o gestor. Olha aqui, ó. Vamos conversar aqui numa boa. O negócio é o seguinte. Eu encaminhei, esse caso aqui é um caso grave, é um caso urgente, é um caso que necessita de um atendimento, um especial por parte do poder público, e foi negado. Encaminhei para o CRES, disse que não era, encaminhei para o CRAS, disse que não era, encaminhei para sei lá quem, disse que não era, mas a lei diz aqui, ó, assistência social. Então, quer dizer, a assistência social tem que dar conta. Se você não designar um órgão competente, e tem que ter competência técnica para fazer o atendimento, ou não conveniar eventualmente com uma entidade não governamental, porque pode também, né? Não precisa ser só um órgão governamental, pode ser não governamental. Não conveniar com o não governamental, né? Ou não designar alguém, e o atendimento for negado, eu vou representar ao Ministério Público, aí mais uma vez. E o promotor, uma vez que ele toma conhecimento daquele fato,
ele pode, inclusive, se for preciso, ingressar com uma ação judicial. E eu tenho dito aos promotores, né? Se nós olharmos a lei com atenção, quando o promotor, se ele tiver que entrar com uma ação judicial para obrigar o município a prestar um atendimento pela via judicial, que a lei obriga que seja prestado espontaneamente, sem precisar da intervenção judicial, o promotor não tem que entrar só com uma ação contra o município. O que é que diz a lei? Primeiro, artigo 5º do Estatuto. O que é que diz lá? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer violência, negligência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Eu já falei anteriormente, qual é a primeira causa de violação de direito de criança, ameaça ou violação que a lei reconhece? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. E aí, o que prevê o Estatuto? Quando abre o capítulo da proteção judicial aos interesses individuais, coletivos e difusos à criança e adolescente, artigo 208 do Estatuto, o que está lá escrito? Rege-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e adolescente, decorrente do não oferecimento ou da oferta irregular de uma série de programas, serviços, ações políticas. E essa relação é uma relação exemplificativa, não precisa nem estar escrito aqui, mas vejam, a lei 13.431, a lei da escuta, fez questão de inserir um inciso 11 ao artigo 208, dizendo claro que quando você não tem políticas e programas e serviços, né, de atendimento a criança, de vítima ou testemunha de violência, isso pode levar à responsabilidade de quem? A responsabilidade do agente a que se atribui a ação ou omissão lesiva. E eu tenho dito aos promotores, esgotem os meios também de solução da questão na via extrajudicial. Não é já de cara entrar com uma ação. Mas se você tiver que chegar ao extremo de ingressar com uma ação, para, repito, obrigar o município a cumprir pela via judicial aquilo que ele tem o dever legal e constitucional de fazer de forma espontânea e prioritária, com prioridade absoluta, como prevê a lei e a Constituição, você não pode entrar com uma ação só contra o ente, contra o município. Você tem que entrar também com uma ação contra o agente, seja o prefeito, o gestor lá, o secretário da assistência, da saúde, da educação. Repito, não é para sair processando ninguém, é o último recurso, mas tem que ficar claro que não pode ficar barato para o mau gestor, porque a própria lei diz, punido na forma da lei. Ação de responsabilidade civil e administrativa, por dano social, dano coletivo, dano moral coletivo, dano social, enfim, não pode ficar barato, tá? Então, assim, a requisição, repito, ela é excepcional, e a gente vai ter que, talvez, mudar um pouquinho a forma como nós utilizamos. Inclusive, antes disso, tem que conversar com a rede, para dizer, ó, ninguém está aqui de brincadeira, a gente quer o melhor. Quando eu encaminho um caso para vocês, é porque eu entendo que é devido o atendimento. Se não é devido, se vocês entendem que não é devido, me dê a devolutiva, me expliquem por quê. E nós temos que aprender a dialogar cada vez mais. Como eu falei, trabalho em rede pressupõe diálogo, pressupõe que nós, de vez em quando, sentemos junto e conversamos, e discutamos a relação entre nós, para que a gente possa ter um entendimento mínimo a respeito de questões mínimas, e aquilo que é o corriqueiro, que acontece no dia a dia, nós temos que ter resposta para isso, nós temos que ter já os fluxos desenhados, né, os protocolos definidos, nós temos que ter já, né, as portas de entrada estabelecidas, os órgãos de referência já devidamente identificados e referenciados oficialmente, não é na minha cabeça, isso é oficial, porque amanhã muda a gestão, muda o conselho, muda o promotor, muda o juiz, muda o delegado, mas a política fica. A ideia é justamente que você tenha uma política pública estável, uma política pública de Estado, e não de governo, que mudou o prefeito, desmonta tudo, começa do zero. Não, a política, por isso que é elaborada pelo CMDCA, para que haja estabilidade, por isso que se fala em plano decenal, e não um plano de governo, porque o governo tem 4 anos, né?
Nós estamos falando de um plano para 10 anos. 10 anos são 2 mandatos e meio de prefeito. A ideia é essa. E o Conselho Tutelar tem como atribuição primeira, básica, zelar para que eu tenha o quê? A política. Aliás, a falta da política, a falta de clareza quanto a papéis, fluxos, protocolos, é a fonte de todos os males que vocês enfrentam no dia a dia. E é causa de violação de direito. Se cada vez que surge um problema tiver que ficar arrancando os cabelos para saber o que eu vou fazer, saber para onde eu vou encaminhar, e quando eu encaminho, é quase que eu estivesse pedindo favor, por favor, atenda. Não, não é favor, ninguém quer favor de ninguém. Nós queremos que se cumpra a lei e a Constituição Federal, simples assim, e que cada um assuma o papel que lhe cabe dentro do sistema. É isso que nós queremos fundamentalmente, tá? E que o Conselho tem que zelar. Esse é o papel primordial. Não é ficar aplicando medida e fazendo encaminhamentos. Quem reduz o Conselho a isso, ou pior, quem reduz o Conselho, como a gente tem visto, a um serviço de transporte de criança e adolescente, meu Deus do céu, isso é, desculpa a expressão, isso é ridículo. Chega à beira do ridículo, porque não é para isso que se criou o Conselho. Tá? Nós criamos o Conselho não para fazer mais do mesmo, como eu disse, administrar um prejuízo, improvisar o atendimento, mas sim para ser o quê? Um agente de transformação, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa avançar em termos de conquista para a infância e juventude. Para isso o Conselho existe. Tá? Conselho Tutelar e evasão escolar. Qual o papel das escolas nos casos de faltas reiteradas ou evasão escolar? Mais uma vez, nós não podemos pensar em ação alguma, quer por parte do Conselho Tutelar ou por parte de quem quer que seja, fora do contexto de uma política pública. Por quê? Porque se nós não tivermos clareza sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo, qual é o volume de casos que nós estamos falando, e o que é que nós temos como alternativas para utilizar diante das situações que têm também causas das mais variadas, não adianta chamar o Conselho Tutelar, é chamar quem quer que seja. Então é assim, é fundamental que antes de pensar em acionar o Conselho, e o Conselho tem que cobrar isso, eu definir uma política pública para a efetivação do direito à educação, para enfrentamento à evasão escolar, com ações de prevenção. Aliás, o que está causando a evasão? Especialmente nesse pós, entre aspas, né, porque eu sei que a pandemia não acabou, mas nesse pós-pandemia, né, o que está causando? Quais são as causas que estão levando, levaram à evasão? Quem está realmente preocupado com isso? Quem está se engajando para trazer de volta as crianças para a escola? Como é que está sendo feito isso? É só o Conselho Tutelar? É só a escola? Né? E como é que a escola faz isso? Esses dias eu participei de um evento, também que foi trazer essa questão, aí diz ela, a escola faz a busca ativa, depois encaminha para o Conselho. Aí define a busca ativa. Lembra que eu falei que a gente tem que definir um monte de termos, nós temos que definir entre nós, né? Temos que combinar, porque eu posso pensar uma coisa, defina a busca ativa. Aí sabe o que era a busca ativa? Um telefonema. Se alguém acha que dá um telefonema não localizou os pais, né? E se isso é busca ativa, eu acho que tem que repensar, né, reformular os seus conceitos urgentemente, porque isso não é busca ativa, isso é um telefonema. A busca ativa pressupõe o quê? Uma ação efetiva, um deslocamento físico de alguém até o local onde a criança supostamente mora, para que eu possa me inteirar da situação, certo? Evidentemente que a própria escola deve ter dentro da escola mecanismos que permitam fazer isso. Aliás, nós temos experiências super exitosas de professores que, assumindo o seu papel de educador, e não de vomitador de matéria, né? Mas de educador, que o verdadeiro educador, se preocupa com o seu aluno, com o sucesso do seu aluno. Ele se importa com isso e ele vai atrás. Mas, ainda que não vá o professor, a escola não está isolada no mundo. Ela está inserida numa comunidade, a comunidade escolar, em que nós temos lá diversos outros agentes públicos e particulares, entidades. Inclusive a própria escola tem, pelo menos no Paraná, toda escola tem a sua associação de pais, mestres e funcionários. Ou tem naquela comunidade onde atua uma associação, um centro comunitário, uma associação de moradores. Você tem outras pessoas que podem dar uma colaboração com a escola nesse processo de busca ativa. Aliás, eu tenho sugerido, né, que antes, né, mesmo disso,
no ato da matrícula, uma coisa tão simples, perguntar para os pais, que eles indiquem referências da sua confiança, parentes, vizinhos, pessoas que possam ser acessadas, né? Quando eventualmente nós não pudermos nos comunicar com eles, por alguma razão. Isso é tão simples. Então essas pessoas, outras, e mais de uma, várias, né? Quanto mais melhor, com os contatos, telefones aí sim de contato, para que eu saiba, mudou de residência, pegou fogo na residência, aconteceu, né? Está todo mundo doente em casa, não consigo, pelo menos isso, para ter esse primeiro contato. Tá, aí você chegou à conclusão, não, está todo mundo aqui, mas, né, ninguém sabe o que está acontecendo. Quem que tem que ir lá na família para verificar o que está acontecendo? É o Conselho Tutelar? São os órgãos técnicos que nós temos que acessar. Por quê? Porque tem que fazer o que tem que fazer? Lembra que eu falei, tudo começa com o quê? Tudo começa com o diagnóstico. Eu tenho que avaliar, afinal, o que é que está acontecendo aqui? Por que que essa criança não está frequentando as aulas? Por que o adolescente não está frequentando a aula? Nós temos que entender, inclusive ouvir dele próprio, se for possível, para que ele nos diga. E talvez ele nos diga que a aula é chata, que ele não quer, que ele não vê os resultados, que ele está, enfim, perdeu. E a pandemia fez isso, né? Muitos jovens não só deixaram de frequentar a escola, perderam o vínculo com a escola, o que é gravíssimo, porque eles não querem mais voltar. E o que o conselho pode fazer uma vez acionado? Sabe o que pode o conselho fazer? A única coisa que resta para ele fazer é processar os pais pela prática da infração administrativa do artigo 249 do Estatuto, por descumprimento do dever inerente ao poder familiar. Ou vai representar o Ministério Público para que a promotoria criminal processe os pais por abandono intelectual. Vai trazer de volta a criança para a escola? Claro que não. Vai criar um problema adicional para aquela família. Resolve o problema? Não resolve, cria outro. Quer dizer, faz sentido isso? Pode ser que para um ou outro, até pode ser, mas para a maioria, não. Eu tenho que saber por que que eles estão evadindo e por que que eles não querem voltar. E aquela história, não querem voltar para qual escola? O que é que a escola está oferecendo para eles de atrativo? Não só a escola, né? O sistema de ensino, vamos extrapolar, porque não é só a escola não pode ficar isolada também. O sistema de ensino é mais amplo, o sistema de garantia é mais amplo ainda. O que está oferecendo a eles para tornar essa escola atraente para eles? Em regra, me corrija se eu estou errado, nós temos uma metodologia de ensino do século XIX, em pleno século XXI, com alunos que hoje têm acesso à informação pelos mais diversos meios. Antigamente a informação, primeiro estava nos conventos só, né? Na Idade Média estava lá nos conventos, nos mosteiros, etc., né? Depois popularizou, passou para as escolas. Hoje ela está no computador, está acessível na palma da mão, no tablet, no celular. Só que tipo de informação? O professor hoje ele tem que ser muito mais um facilitador, um incentivador. E nós temos que mostrar para os jovens, né, outras perspectivas, né, mostrar para ele a importância do estudo. E não adianta trabalhar o jovem, tem que trabalhar a família, trabalhar os pais. Porque os pais têm que incentivar os filhos. E nós temos que ver que às vezes a causa da evasão está na família. Não está na família porque os pais são omissos só, negligentes. É porque eles às vezes botam o filho para trabalhar por uma questão de necessidade. Se nós não procurarmos apontar a causa, descobrir a causa do problema, como é que eu vou poder resolver uma situação como essa? Então, por isso é importante você ter uma política pública, uma política ampla, né, que mobilize todo mundo. Nós temos que mobilizar a sociedade. Nós temos que fazer com que a sociedade esteja atenta a isso, vendo onde é que estão as crianças e adolescentes fora da escola. Mas nós temos que também pensar em alterar as metodologias de ensino. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a LDB, Lei 9394 de 1996, já dizia isso, que os sistemas de ensino devem adequar a metodologia de ensino às expectativas do alunado. Não é eu querer fazer com que aquele aluno se adeque àquela metodologia ultrapassada, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, que o atraia, eu tenho que vincular a educação, como a lei prevê, a profissionalização, no caso de jovem com mais de 14 anos, ao esporte, à cultura, ao lazer, fazer com que a escola se torne um espaço agradável de convívio social.
não só durante a aula, mas também fora da aula, para que o jovem aprenda a frequentar a escola com prazer. Só que isso com a palavra, não sou eu sou promotor. O que eu entendo de educação? Só com a palavra, os pedagogos, profissionais da educação, eles é que têm que sentar e, junto com outros profissionais de outras áreas, para ver o que é que nós podemos fazer diante dessa realidade para trazer o aluno de volta para a escola. O conselho tutelar, o que é que vai fazer? Naquela perspectiva, ele tem que pegar, e às vezes recebe aquela pilha de notificações de aluno ausente, e recebe às vezes, lá para setembro, outubro, quando já acabou quase o ano letivo. Só que aquilo lá tem que ser bem utilizado, aquilo lá é a prova do crime, entre aspas, quer dizer, é a prova cabal que o município não tem uma política de inclusão, de manutenção do jovem no sistema. Porque às vezes você começa uma sala de aula com 40, 50, já esperando que no fim do ano termine com 30, 20, e é tudo normal. Você aceita isso como se fosse algo normal. E não é, não pode ser. E nós temos que mudar essa mentalidade e essa prática. Mas a partir do quê? De uma política pública, que nós temos que questionar. Por isso que o Conselho Tutelar, ele tem que trabalhar, não é só, repito, com o CMDCA. Nós temos aqui, Conselho de Educação, nós temos que ter interlocução também com o Conselho de Educação. Até por outras questões, questão de vaga em creche para a escola. Não podemos trabalhar isso só no individual. Porque uma coisa é quando você tem um caso de evasão, um caso de criança fora da creche, 2, 3, 5. Agora, quando você passa a ter 50, 100, 1000, 2000, você não pode pensar em trabalhar no varejo. Você não pode ficar você só. Aí você vai aplicar a medida, vai requisitar a vaga, eventualmente vai ser concedido ou não, e quando não é, você não faz nada. Só que o problema não é daquela criança só que foi procurar o conselho. O problema é da sociedade. E as outras crianças? Elas não têm direito. Só quem procura o conselho tem direito. Aí o conselho vira o gestor. Ele que passa a ser quem vai dizer quem deve estudar e quem não deve estudar. Será que está certo isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Não, né? Nós temos que ter outra mentalidade. E aí entra o quê? A importância de um conselho tutelar, quando começa a ver a dimensão do problema, e quando esse problema ele é muito grande, e a gente vê que não vai dar para resolver no plano individual, porque são muitos casos, nós temos que pensar no coletivo, e nós temos que começar a trabalhar, pensar em trabalhar junto com quem? Ministério Público, Defensoria Pública, somar esforços. E o conselho ele tem um papel importante para quê? Colher dados. Contra dados não há argumentos. Tem que mostrar a quantidade real, a dimensão real do problema. E para isso tem que fazer o quê? Sair às ruas, ir na comunidade, fazer audiência pública, ouvir os usuários, aqueles que hoje estão privados do atendimento como deveria, sair do gabinete. E a partir daí, a gente vai poder ter uma dimensão real do problema e começar a levar Ministério Público, Defensoria, aqui a Câmara Municipal, que aprova o orçamento público, que tem que fazer audiência pública para discutir orçamento, assim como o Executivo tem que fazer. Nós temos que aproveitar esses espaços democráticos que já tem aqui à disposição, que a lei coloca à disposição. Só aquela história, se vier um conselheiro sozinho no dia da audiência, trazer um papelzinho para colocar lá, vai ter um resultado. Agora, se houver aquilo que a lei prevê, a mobilização da opinião pública, se houver a busca de outros agentes, o conselho não pode agir de forma isolada, não pode se isolar, ele tem que ser um multiplicador, ele tem que ser um agente de mobilização, um agente de transformação. E vamos trazer os outros para colocar essa discussão aqui, nessa casa, assim como no CMDCA, assim como no Conselho de Educação, assim como no Conselho de Saúde, assim como no Conselho de Assistência, cada um na sua demanda. E isso é importante. Esse é o papel verdadeiro do Conselho Tutelar. Desculpa. Doutor, qual o papel do CMDCA na implantação das políticas públicas? É o que eu falei, né? É o papel básico, porque não há, veja, não existe, gente aqui, não existe política pública em matéria de infância que tenha legitimidade se não tiver passado pelo crivo do CMDCA. Nós não podemos ter uma política de governo. A política tem que ser de Estado, lato sensu, no caso, claro,
do município de Valinhos, ou dos municípios outros aqui presentes, e o único órgão que tem legitimidade legal e constitucional para formular essa política é o CMDCA. Não tem outro. Não tem outro. Se o prefeito quiser criar algo, ele tem que passar pelo crivo do CMDCA, logo pelo crivo de quem? Da sociedade. E a sociedade tem que estar lá atenta, municiada eventualmente pelo Conselho Tutelar e de mãos dadas com o Conselho Tutelar para, primeiramente, impedir qualquer retrocesso. Não sei o quanto nós avançamos, e é importante avaliar em cada município, mas nós não podemos aceitar um passo atrás sequer. Primeira coisa, não pode vir amanhã aqui um prefeito querer desmontar uma política, né, uma estrutura de atendimento por sua vontade própria e não apresentar algo melhor em contrapartida. Ele até pode querer apresentar uma outra proposta. Vamos colocar em discussão, vamos verificar se é viável, se é adequado, se é melhor ou não é. E a partir daí vamos, né, tomar a decisão. Agora, o que nós não podemos é assim, deixar que o CMDCA não funcione. Porque é lá que é o local da política. Como eu falei, a fonte de todos os males que vocês enfrentam, os conselheiros tutelares e a sociedade, decorre da falta da política. Aliás, o Bertold Brecht, né, quando falou analfabeto político, né, já dizia isso. E quando a gente fala em política, não é política partidária, evidentemente, que eu estou falando, é a política no sentido puro da palavra. E o Conselho Tutelar, ele é agente político, não é para fazer politicagem partidária, é para fazer, né, esse papel de mobilização, de debate, de suscitar o debate, de questionar, de não aceitar aquilo que parece já enraizado e imutável, como se fosse algo que realmente a gente não pode. Não, nós podemos e devemos avançar. Tá? Então o papel do CMDCA é primordial e por isso nós não podemos permitir que ele não funcione como deveria. Só para dizer, pode ser que daqui a 32 anos nós possamos chegar numa condição em que o CMDCA possa se reunir só uma vez por mês, né? Uma pauta, digamos assim, enxuta. Mas enquanto nós tivermos com o déficit que nós temos, né, em termos de políticas e programas para a infância, com a dívida que nós temos para com as crianças e adolescentes do Brasil, né, nós não podemos nos dar o luxo de nos reunir uma vez por mês. Tem que ter uma reunião muito mais frequente, debater com muito mais intensidade. Aliás, o debate ele tem que até anteceder a reunião. Falei, o conselheiro tem que procurar, o conselheiro tutelar tem que procurar os conselheiros governamentais e não governamentais, tem que levantar dados, enfim, é um trabalho contínuo de debate, de diálogo, de conscientização, de convencimento, né, para que nós possamos avançar. Bom, as horas estão avançadas. Não, eu sei, mas vamos perguntar. Pode mais, dá mais. Dá mais. Ih, dá mais. Eu vi aí o papelzinho, mas dá mais do que isso aí que disseram. Pode ir. Então tá. Qual o papel do CT, do Conselho Tutelar, em caso de pais que deixam de levar os filhos em consultas médicas de rotina ou tratamento especializado? Quem deve acompanhar esse segmento médico para garantir a regularidade devida? Veja, mais uma vez, por que isso aconteceu? Oi. Era para estar na tomada, desculpa. Se tiver, pode conectar na tomada. Está dentro da mochilinha ali. Por que está acontecendo isso? O que é que se quer que o Conselho Tutelar faça diante de uma situação como essa? Quem aciona o Conselho Tutelar tem que ter resposta para isso, pelo menos. Se você não souber o que está acontecendo, por que está acontecendo, e o que é que você quer que o Conselho faça, e com que motivação, você vai acionar o Conselho para quê? Você tem que ter clareza quanto a isso. Todo problema tem uma ou várias causas. Enquanto você não descobrir a causa do problema, você não tem como resolver o problema. Então é importante, antes de pensar, por isso sempre, antes de pensar em acionar o Conselho, olha lá, se olhar tudo quanto é fluxo que eu falo, olha lá, primeiro, diagnóstico, você vai acionar o Conselho, e aqui, ó, sempre, quando você tem uma justificativa, você tem que ter resposta para isso. Por quê? O que é que eu quero que o Conselho faça? Porque se você fez o diagnóstico, detectou uma necessidade na área da saúde, porque às vezes os pais, eles precisam de atendimento médico também, não é só o filho.
Eles têm algum tipo de transtorno, algum tipo de déficit, como eu falei, cognitivo, algum tipo de... Enfim, não sei, cada caso é um caso, tem que ser diagnosticado. E se não tiverem nada, por alguma outra razão. Que razão é que é? Veja, o Conselho Tutelar, ele não tem condição técnica, não é nem questão de não ser atribuição, ele não tem condição técnica, quer para fazer o diagnóstico, quer para fazer o atendimento e o tratamento de alguém que precisa de algum atendimento especial. Eu não estou desmerecendo o Conselho Tutelar, eu não tenho essa condição técnica, o juiz não tem. E aquela história, esqueçam que tem conselho no município, supondo que o Conselho Tutelar aqui do município, supondo que todo mundo renuncie, né? Bater na madeira, não estou dando ideia para ninguém, não é isso, mas supondo, renunciou todo mundo, não tem suplente para convocar, acabou o Conselho Tutelar de uma hora para outra. Quem que exerce o papel do Conselho Tutelar no município? O juiz. É razoável levar ao juiz essas demandas que muitas vezes são levadas ao Conselho Tutelar? Vocês acham que o juiz, na função de Conselho Tutelar, na atribuição de Conselho Tutelar, faria o que vocês muitas vezes demandam ao Conselho Tutelar? Mas não faria, não é porque é juiz, não faria porque não tem condição de fazer, e porque não é para fazer, porque não é papel dele fazer, e ele não tem competência técnica para fazer, porque o juiz, assim como eu, mal e mal entende de lei, e a lei, como eu disse, me diz o quê? O que em tese é possível fazer, em tese, o que é que eu posso fazer em tese? Em tese eu posso fazer 1 milhão de coisas, mas o que fazer naquele caso em concreto? E como fazer? Isso a lei não diz. Então não adianta chamar o juiz, como não adianta chamar o Conselho Tutelar, porque nem o juiz e nem o Conselho saberão fazer, especialmente naqueles casos de maior complexidade. Então nós precisamos o quê? Fazer o diagnóstico, avaliar tecnicamente a situação, descobrir a causa do problema, ter uma interlocução com os pais, com o responsável, procurar atender a família, colocar isso eventualmente em discussão na rede, aqueles casos, espera-se, não vamos colocar qualquer caso bobinho, mas aqueles casos mais complexos, vamos colocar em discussão, vamos avaliar as alternativas, vamos ouvir de novo, se for preciso, os envolvidos, vamos procurar entender o que está acontecendo, entender quem é aquele pai, quem é aquela mãe, por que ele tem esse comportamento, o que está causando, e a partir daí vamos realizar um atendimento, como diz a lei, individualizado, se for preciso, em domicílio, que é o que a lei aponta. Só que aí que é negócio, né? Tem que ter gente, tem que ter profissionais, em quantidade e em qualidade técnica necessário para fazer esse trabalho. E é papel do conselho, não é fazer o papel do outro, né? Já que não tem, então deixa que eu faço. Não. Cobrar do município, mas aí, eu falei, de uma forma inteligente, estratégica, colhendo dados, buscando aliados, né? Não trabalhando de forma isolada, no gabinete, mandando ofício, né? Tem que mandar ofício, mas não é só, vamos trazer à tona tornar visível, trazer para a Câmara Municipal, né? Lá na comunidade, mobilizar a comunidade, o dia da reunião aqui da Câmara, ou do CMDCA, encher a sala de cidadãos aqui que estão descontentes com a situação, que não querem que aquela situação perdure. É assim que se faz. São estratégias que têm que ser desenvolvidas, repito, focando na questão coletiva e não meramente individual. Tá. Adilson, do CT de Jundiaí, como é possível entre Judiciário, Ministério Público e Segurança Pública sejam capacitados sobre essas novas leis da infância e adolescência, bem como sobre o verdadeiro papel do Conselho Tutelar? O senhor, como promotor, poderia encabeçar um movimento desse? Eu tenho proposto isso sistematicamente. Eu tenho proposto isso sistematicamente Brasil afora. Eu tenho feito isso. Só que eu acho que isso é uma reivindicação que tem que ser feita pelos conselheiros tutelares, via associações de conselheiros tutelares, junto aos órgãos de cúpula do Ministério Público, do Judiciário, da Secretaria de Segurança Pública, tá? Levar isso para discussão no Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça, com propostas concretas para que possa então ser encampado e se tornar, né, quer um curso de formação continuada, como a lei prevê. Aliás, a lei prevê em vários momentos, a própria lei Reni Borel prevê isso, tá? Assim como outras leis, a formação continuada, inclusive preferencialmente conjunta entre os diversos atores, para que tenha informações mínimas sobre o papel um do outro,
Claro que vai ter situações que tem que ter uma formação específica, né? Quem faz a escuta vai ter que ter uma formação específica para realizar a escuta, mas, no geral, né, nós temos que ter um conhecimento geral. E o que eu tenho feito, assim, na minha humilde capacidade, porque o que eu sou hoje? Eu sou um reles procurador de justiça. Eu hoje, inclusive, não estou na área da infância, estou na área criminal. Eu tenho lá minha página no Instagram, em que eu tento lá, através de lives, de material publicado, fornecer subsídios para que as pessoas que concordam com isso, né, e não quer dizer que eu tenho razão em tudo, mas né, pelo menos que concordam com essa linha que eu adoto, que eu defendo, que sejam multiplicadores, que levem essa discussão, que pautem a questão lá no CMDCA, que pautem no Ministério Público, que pautem no Judiciário, que pautem na Delegacia de Polícia, que pautem onde for possível. São vocês. O máximo que eu posso fazer é mostrar o caminho e fornecer o facão, né? Para ir desbravando ali o Agora, quem vai ter que seguir na trilha, abrir a trilha muitas vezes, são vocês. Né? É quem está enfrentando o problema. Só que tem que fazer isso de uma forma organizada, de uma forma inteligente. Não é querer bater de frente com todo mundo, não é querer criar uma desarmonia, não é querer, né, ou ampliar a desarmonia que já existe. Nós temos que sentar e conversar, nós temos que mostrar, olha só, não, pensa bem, não, até você pode não saber como fazer, mas sabe que não é assim. Pare e pense, né? Não pode ser desse jeito, né? E aí fazer com que a pessoa pelo menos considere outras possibilidades, né? Pense fora da caixa, né? Não é, como eu até estava falando, não é porque o troço está errado há 32 anos que nós devemos insistir no erro por mais 32. O que está errado, tem que ser corrigido. Ou até aquilo que não está errado, mas que não é tão eficiente, nós temos que avaliar a eficiência, né? É papel do Conselho avaliar isso, até do próprio Ministério Público e o Judiciário também tem que fazer isso. Pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, né? A gente pode avançar. Onde é possível fundamentar o funcionamento dos serviços da assistência social 24 horas? Na própria lei. Como eu falei, em que momento a lei excepciona? Diz assim, não, esses direitos que estão aqui previstos, eles não valem fora do horário de expediente. Se tiver expresso isso em algum lugar, eu me rendo. Mas não está. Se a lei não excepciona, evidentemente que os direitos, eles podem ser exercidos a qualquer momento. E essa pergunta é interessante porque eu tenho no meu Instagram uma pergunta e resposta que fala sobre o CREAS 24 horas. Tá? A pergunta é, então, o senhor fala que tem que ser 24 horas, então quer dizer que o CREAS tem que funcionar 24 horas? Não. É a assistência social que tem que funcionar 24 horas. Por meio, seja do CREAS ou de um outro equipamento, aliás, de preferência por meio de um outro equipamento, um equipamento especializado, inclusive aqui, ó, olha aqui, ó, uma coisa é afastamento do convívio familiar, outra coisa acolhimento institucional, outra coisa serviço de resgate social ou psicossocial. E nós podemos e devemos criar um serviço de resgate social ou psicossocial que funcione 24 horas por dia. Por que não? Em que eu tenha lá profissionais da assistência social e eventualmente de outro setor da administração, especialmente a parte da saúde, que possam ser acionados, e mesmo sem ser acionados, que possam tomar iniciativa, fazer a busca ativa mesmo, ir lá na rua, verificar onde tem criança que está vendendo bala, esmolando, de madrugada está lá, mas para fazer uma abordagem inteligente. Não é parar a viatura como se fosse a polícia, querer jogar para dentro e levar para casa de qualquer jeito, porque isso não é assim que se faz. Então como é que é, Murilo? Não sei, não sou assistente social, não sou psicólogo, não sou técnico, não sei, mas sei que não é assim que se faz. Não é parar a viatura como se fosse polícia, porque isso você vai fazer uma vez, na segunda, viu a viatura, sai corrido, porque não quer aquilo, aquilo não serve para ele. E tendo clareza que às vezes não é a primeira conversa, não é uma conversa, não é duas, não é três, não é 10. Você vai ter que estabelecer uma relação de confiança, um vínculo com aquela pessoa, para que ela, né, não continue desconfiada. Quer dizer, mas a forma como isso vai ser feito, os profissionais com muito mais razão do que eu para dizer, não sou eu que vou dizer. Agora, o que nós não podemos é dizer, não, então já que não tem, como supondo, né? Porque essa pergunta quer dizer, então, supondo que não tivesse, né, uma indicação expressa
que a sexta tem que ter 24 horas, como se precisasse, né? Mas supondo que não tem, né? Então aí é o conselho que tem que ser. Mas então, por que o conselho tem que ser? Pela mesma lógica, então o conselho também não tem previsão para ser 24 horas. Por que tem que ser o conselho então? Não, porque é um órgão permanente. Quem que disse que é permanente, quer dizer que tem que ficar permanentemente ali, de plantão? Quem que disse isso? Quem que interpretou desse jeito? O que quer dizer o permanente lá no 131? É uma instituição. Como o MP é permanente, como o judiciário é permanente, como o legislativo do município é permanente. Mas não quer dizer que tem que ficar aberto 24 horas por dia. Evidentemente que não. Né? Então, assim, nós temos que ter, quando a gente interpreta a lei, a gente tem que ter uma interpretação, como a gente diz, lógica, né? Racional, né? da questão. E você não pode nunca interpretar só um artigo, você tem que interpretar todo o sistema. Né? E você não pode querer tirar conclusão com base no artigo A, B ou C. E justamente o que você chega à conclusão? Todo o sistema aponta para dizer que não pode funcionar só no horário de expediente. É o contrário. A conclusão lógica é o contrário. E quando se quer tirar, não, mas tem que estar na. Já ouvi isso aí? Tem que estar na lei para dizer que é obrigado. Como que tem que estar na lei para dizer que é obrigado? Onde é que está isso? Que loucura é essa? Como eu falei, se a gente chegasse à conclusão, então, os direitos só valem das 8h30 às 11h30, da 1 até às 5, de segunda a sexta. Fora isso, pode violar direito à vontade de criança. Porque ela vai ser revitimizada quando for atendida de forma improvisada pelo Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, em vez de se tornar um órgão de proteção, se torna um órgão de violação de direito. Porque quando ele atende de forma improvisada, ele está contribuindo para que a violação ocorra. Enquanto nós não enxergarmos isso, a gente não consegue avançar. E já são 32 anos de cegueira. Até quando que a gente vai continuar cego para essa situação? Doutor, cabe mais um horário. Pode? Mais uma? Tá. Nas hipóteses excepcionais do parágrafo 2º do artigo 101 do ECA, abuso sexual e violência, como deve agir o Conselho Tutelar? Veja, o Conselho Tutelar, ele vai se integrar à política que nós vamos ter que definir dentro dos papéis que nós vamos estabelecer entre os órgãos de proteção, né, porque o Conselho Tutelar não é órgão de repressão, e aí são, repito, duas preocupações. Então nós temos que, de um lado, né, ter os mecanismos de repressão àquele crime e investigação. Conselho Tutelar não é órgão de segurança pública, não é órgão de investigação policial, não é órgão de investigação social. Então, definir o que não é, já é um grande passo. Tá? Quando a lei diz que o conselho deve ser comunicado, isso não quer dizer que é o conselho que vai investigar. Isso também tem que ficar bem claro. Ele vai ser comunicado para quê? Para zelar, né? Então não está mais ali. Para zelar, para que cada um dos órgãos corresponsáveis, tanto na parte de repressão quanto na parte de proteção, cumpra o papel que lhes cabe. Para isso que serve o Conselho Tutelar. Tá? Só que, como eu falei, antes de mais nada, nós temos que construir a política. Nós temos que construir, né, e definir os papéis claramente. Então, o que cabe a cada um fazer? Quais são as portas de entrada, né, para os atendimentos, nos equipamentos? Enfim, quais são os órgãos de referência? Enfim, cumprir o que está lá no decreto 9603, cumprir o que está lá no artigo 14, parágrafo 1º da lei 13431. Isso é o papel fundamental do Conselho. E antes de mais nada, é isso. Porque, na verdade, se você for analisar, a atuação do Conselho Tutelar, na forma da lei, deveria ser uma atuação residual. Não é uma atuação primária. É o que eu falei anteriormente. Se você vê o Conselho sendo chamado para tudo, é porque a rede não cumpre o papel. Porque se for olhar qualquer um dos meus fluxos, você vai ver o Conselho aqui, ó, o asterisco, ó, o acionamento do Conselho Tutelar e do MP, salvo para a ciência e fiscalização, deve ser justificado caso a caso. Caso a caso, nós temos que justificar o acionamento. Quer dizer, por que eu estou acionando? O que eu quero que o Conselho faça? Com base em que elementos? Para que o Conselho possa, então, agir de acordo com o que a gente entende que é correto, que é devido. E se o Conselho entender, não é meu papel, não é minha atribuição, não é simplesmente dizer, e uma coisa que eu digo para o Conselho, não é minha atribuição, se vira, não. Se não é atribuição do Conselho, de quem é? E aí vai caber ao Conselho zelar para que o órgão competente preste o atendimento que lhe cabe.
Não é só fazer um encaminhamento burocrático no papel. Se tiver que pegar na mão e levar, vai pegar na mão e levar. Mas não é fazer o papel do outro. E que seja só essa vez. Eu vou, nessa vez, nesse caso, eu vou pegar e levar. Mas na próxima vez que surgir, você vai ter que atender. Porque é teu papel. É tua responsabilidade. E a própria lei, se você pegar a Lei 13.431, leia o artigo 13 da Lei 13.431. O artigo 13, primeiro que fala da notificação compulsória, né? Que é dever de todos comunicar os casos, né? Para a polícia, para o conselho e para o MP, e para o serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Mas fala mais que isso, fala das campanhas de conscientização da população para mobilizar a opinião pública, fala da divulgação dos canais de denúncia e divulgação dos fluxos, inclusive como forma de quê? Está na lei, como forma de evitar a prática da violência institucional. Quer dizer, a própria lei reconhece que quando você não tem fluxos definidos, ou quando os fluxos que você definiu não são cumpridos, isso pode levar à prática da violência institucional decorrente ou de um atendimento improvisado, desqualificado, assodado, sem planejamento, né? Ou em razão da omissão de quem deveria agir e não agiu. E caberá ao conselho, então, zelar, primeiro, para que eu tenha a rede, para que eu tenha a definição de papéis, fluxos, protocolos, estabeleça canais de comunicação, órgão de referência, mecanismo de referência, contra-referência, monitoramento, informação, enfim. E depois fiscalizar e zelar para que cada um cumpra o papel que lhe cabe. Esse é o papel do conselho, fundamentalmente. É esse o papel. E não é o conselho que vai lá, né, fazer uma visita domiciliar. Não, eu vou lá agora, vou na casa, bater na casa. E aquele negócio. O que é e como se faz uma visita domiciliar? O que é e como se faz uma abordagem de rua? Fora, né, o conceito leigo e o improviso. Estou falando uma questão técnica. Eu, promotor, não sei fazer. Peçam para mim, eu não sei. Claro, visitar alguém para tomar um cafezinho, você vai lá. Agora, é isso? Não é tomar um cafezinho. É uma visita técnica, que vai ser feita não para investigar o crime, mas para quê? É aquela história, até o objetivo da escuta, para entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, afinal de contas? O que aconteceu? Você não pode ir lá com a cabeça feita, não. Houve uma violação. A mãe é negligente, a mãe é conivente. Quando você vai assim, danou-se. Você já está com, né, uma opinião formada. O que você pode esperar daí para frente? Não. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Qual é a necessidade de cada um? Cada um, não é só da criança, dos demais membros da família. E a partir daí tentar construir junto com aquela criança, com aquela família lá, o quê? Né? Colher opinião, permitir a participação, para que nós possamos saber o que eles querem que nós façamos por eles, com eles. Né? Se não tiver essa abordagem, e isso é muito, muito complexo, né? E que não pode ser feito de qualquer jeito por qualquer um. Eu vejo às vezes colegas promotores, e eu já disse para os meus colegas lá no Paraná, quando eu era coordenador, não façam isso. Pedi para o conselho ficar mandando um relatório. Relatório, claro, o que é um relatório? Defina, mas não é. O que é um relatório? Alguns conceitos nós temos que, né, combinar entre nós. O que nós estamos falando? É uma avaliação técnica para que me traga uma informação que me permita tirar uma conclusão sobre o que está acontecendo, a causa, e tentar encontrar uma solução? Ou é um retrato, né, leigo, superficial da situação, que não vai permitir que eu conclua coisa alguma, porque eu não sei, né, o olhar de quem está indo lá é um olhar leigo, que tanto pode ver chifre em cabeça de cavalo, como se diz, como pode deixar de ver uma violação brutal que está acontecendo, e que não é revelada. Por quê? Porque a abordagem é mal feita. Aquela história, para começo de conversa, se você bate na porta, a pessoa não quer que você acesse, você não vai obrigar, você não pode forçar a entrada. Começa por aí. Como é que se faz uma visita domiciliar? Os profissionais da assistência social, com muito mais competência e razão do que eu para dizer, eu não sei. Isso não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real, eu não sei. E o Conselho Tutelar, em regra, também não sabe. Por quê? Porque é composto, em regra, por leigos. E aí se delega ao Conselho Tutelar uma visita técnica altamente complexa.
que tem que ser planejada e executada com muita cautela para não espantar o freguês e para ter um bom resultado. E, no entanto, você acaba delegando para alguém que não tem essa formação, que não tem essa capacidade de trazer essa informação. Então, por isso é importante você ter a política, porque é dentro da política que você vai encontrar resposta para tudo. É a partir do momento que você vai criar os mecanismos que nos permitam, de vez em quando, nos reunir, debater entre nós, como iguais. Não é de autoridade para subordinado. É como iguais. Né? Que vai permitir que a gente possa realmente encontrar soluções, que é o nosso objetivo, né? O objetivo de cada um de nós é encontrar soluções. Eu sei que eu já tinha recebido um cartão vermelho lá atrás, eu estendi por mais, não precisa nem olhar para ela, que eu já sei que o tempo já estourou. E o que eu tento fazer é justamente trazer essa nova perspectiva, né, de enfrentar esses problemas, de encontrar soluções para eles. E quando eu falo sobre isso, eu gosto só de trazer uma mensagem final, que eu tenho certeza que vocês estão aqui, especialmente quem ficou, né, com fome, né, sem almoço e tal, estão movidos aqui seguramente pela esperança, né? E eu digo assim, né, Santo Agostinho, muito tempo atrás, ele já falou, né, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos faz não aceitar as coisas como elas são, e a coragem nos faz lutar para transformá-las. E eu complemento a frase do Santo Agostinho: tenhamos nós a coragem de lutar contra as coisas que nos deixam indignados, na esperança de deixar um município, um estado, um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações que virão, tá? Transformando a realidade em que as crianças e adolescentes vivem hoje em dia. Obrigado pela atenção.